Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de dezembro. Na aula de hoje nós trabalharemos história, veremos as crianças do campo. Trabalharemos da página 162 até a 175. Vamos lá? Pois bem, as crianças do campo vivem assim. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a infância e entender que as crianças que têm um contato mais direto com a natureza entendem que ela é um elemento importante no modo de viver. Mesmo quando elas brincam, quando vão à escola, elas estão em contato direto com a natureza. Rios, montanhas, animais e matas fazem parte do dia a dia dessas crianças. Na floresta amazônica, por exemplo, próximo à cidade de Belém, existem comunidades inteiras de ribeirinhos, que são os povos que vivem em comunidades na margem dos rios, tá? Especialmente nas margens do rio Amazonas. Então, ali eles pescam para tentar se alimentar, também para vender. E o que sobra eles vão vender nos mercados mais próximos. Além disso, eles extraem também açaí, tucumã, babaçu, tá? E fazem trabalhos artesanais com elementos tirados da natureza. Então, nessa comunidade, meninas e meninos tanto ajudam na pesca, como na extração dos produtos, como também confeccionam artesanato. Muitas crianças dessa região já sobem em açaizeiro, tá? Porque aprenderam com os pais. E fazem isso com 8 anos de idade. Aqui a gente tem uma foto de duas crianças num barco no rio Amazonas. Meninas do campo também aprendem com as avós, com as mães, a fazer artesanato, seja em vime, que é um tipo de palha, ou em sisal, que também é palha, tá? E esse aprendizado geralmente gera lucro para a família, tá certo? As crianças que vivem nas áreas próximas aos rios aprendem desde cedo a pescar. E a pesca não é só uma brincadeira, né? A pesca é uma forma de gerar dinheiro, de gerar lucro, né? Para essas famílias. É muito importante mesmo. Deixa eu achar aqui. Então, as crianças do campo, elas vivem nas casas das famílias, né? Onde se pratica agricultura e também pecuária. Aqui a gente tem uma imagem de uma família de agricultores no Espírito Santo. Então, no primeiro quesito, ele faz aqui algumas perguntas para você responder, tá? Escolha a foto de onde aparece alguma das crianças, ou essa daqui, tá? Muito bem. Escolheu a foto, você vai responder o que a criança está fazendo nesse lugar. Imagine que você estivesse com ela, o que era que vocês fariam? Você aprenderia com as experiências dessa criança e o que é que você contaria a ela sobre sua vida, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem um relato, um depoimento de um adulto que passou a sua vida, a sua infância no campo e depois se mudou para a cidade. Então vamos ver o que ele diz aqui. Ele diz que a televisão mostra coisas que ele nunca viu na vida, que nem sabe se existe tudo aquilo que era mostrado. Quando ele morava na fazenda, ele via que era muito bicho. Todo dia ele levava o almoço para o pai dele. Então ele diz assim, ele trabalhava numa roça longe da fazenda e demorava um tempão para chegar lá. Na beira da estrada, eu já vi cobra venenosa tomando a bandeira, carregando filhotinho nas costas. Já vi um bando de araras com as asas muito azuis. Sempre quis conhecer a suindara, aquela corujona, mas coruja dorme de dia e só aparece de noite. De noite não passava por ali. Imagina se eu encontro uma mula sem cabeça bem na encruzilhada. Naquele tempo, meu pai era lavrador, trabalhava só na roça. Agora nós mudamos para a cidade de Formosa. Minha mãe disse que a gente tinha que vir para a cidade estudar. Assim, o meu pai trabalha assim. Aqui, o meu pai trabalha de pedreiro e me leva para ser seu ajudante, porque ele quer que eu aprenda uma profissão também.
existe uma grande diferença da roça para a cidade, não é? Porque na roça a gente tinha uma paz diferente. Eu estranhei demais esse negócio de multidão de gente, a cidade crescendo sem parar, tem muito carro, e esse negócio de televisão, luz dos postes, era acostumado com lamparina. E a primeira vez que eu vi televisão, nossa, todo mundo estava em frente a uma vitrine de uma loja, assistindo a um jogo da Copa do Mundo. Era estranho demais. O cara chutava a bola e eu puxava assim de lado com medo da bola me acertar. Legal, né? Então vamos lá. Aqui você leu esse depoimento, tá certo? E você vai ler as frases da letra A até a letra D e você vai marcar as alternativas que completam esse texto, essa frase, tá certo? Não vou dar muito destaque a esse quesito, porque está todo respondido aqui para mim. A gente vai passar aqui para a próxima página. Agora é a sua vez de pintar a resposta certa. Escreva aí: a família mudou-se para a cidade para o menino estudar ou trabalhar. Na cidade, o menino ajudava ou atrapalhava? O pai trabalhava como motorista de caminhão ou pedreiro? Então, na cidade, o menino teve uma experiência que ele jamais esqueceu. Ele viu um aparelho de televisão pela primeira vez na vida, aonde? Estava passando o quê? E o que aconteceu de engraçado quando o menino via os jogadores chutando a bola? Você já teve alguma experiência parecida com essa ao ver a primeira vez na vida? Como foi o que você sentiu? Você já viu o mar? Se já, como foi a primeira vez? Então, você vai escrever aí, tá? Bom, mas as crianças de hoje em dia, mesmo que elas morem no campo, elas ainda trazem muitas vantagens, sabia? Pois é, porque as crianças do campo, elas não recebiam a mesma assistência que as crianças da cidade. Então, desde 1960, muitas pessoas deixaram o campo. E essa mudança, esse êxodo rural, foi causado por dificuldades de encontrar trabalho e terra também para plantar e para morar. A solução foi procurar na cidade uma nova vida. O aumento de números de pessoas que saíam do campo para a cidade causou vários problemas. Dificuldades de encontrar moradia, abrigar todas as pessoas. Então, a procura de moradias obrigou muita gente a viver em espaços pouco seguros. Construções novas ocupam cada dia o espaço que as crianças usavam para brincadeiras. Aqui a gente tem uma breve imagem de São Paulo. Então, as crianças da cidade têm experiências diferentes, de acordo com o lugar onde vivem. Nas cidades pequenas, é comum as crianças brincarem mais nas ruas, junto com outras crianças. Tá? Aqui tem um grupo de crianças jogando futebol na rua, em Barreirinhas, no Maranhão. Nas grandes cidades, esses espaços são substituídos por parques, praças, jardins, fazem caminhadas, andam de bicicleta, deixam as crianças brincarem nos playgrounds, tudo, pode até ter piquenique, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de um parque em Ribeirão Preto, Vamos lá. Cada dia mais meninas e meninos da cidade vivem onde? Em condomínios. A opinião das crianças que vivem nesses lugares é sempre muito boa, porque tem espaço para brincadeira, um grupo para crianças maiores, né? E essas moradias são privilégio de poucas pessoas, certo? Crianças brincando em um condomínio. Os condomínios que na sua maioria das vezes, a maioria das vezes é fechado, né? Então, apesar do número de construções nas cidades aumentar a cada dia, muitas pessoas não encontram lugar para viver.
Famílias sem tetos são chamadas assim porque ocupam espaços vazios e se instalam nelas, às vezes sem nem condições de viver, nem tranquilidade, tá? Só porque essas condições não oferecem segurança. Então, elas também vivem em acampamentos organizados em áreas vazias. Isso é uma forma de exigir uma solução dos governantes. As crianças que vivem na cidade têm experiências diferentes umas das outras. O que acontece com as crianças quando suas famílias conseguem um bom lugar para morar? E a situação das famílias que não conseguem? O que acontece com essas crianças? Você vai responder aí. Esse segundo não precisa fazer, tá legal? Muito bem. Então vamos lá. Embora tudo isso seja sabido, embora também o Estatuto da Criança e do Adolescente diga que a criança não deve trabalhar, muitas crianças trabalham ainda. E o trabalho infantil é crime, tá? É crime previsto em lei, seja no campo ou na cidade. A criança tem direito à escola gratuita, à alimentação, casa, recreação e só deve trabalhar a partir dos 16 anos na condição de aprendiz. Isso mesmo, certo? Então vamos ficar de olho. Deixa eu ver aqui. Tá. Cada dia mais, gente. Deixa eu só ver aqui os documentos que reconhecem os direitos das crianças estão no ECA, como eu falei, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o trabalho infantil não só acontece no campo, não, acontece na cidade também, e ele deve ser evitado em qualquer lugar, no campo, na cidade. No Brasil já há um avanço muito grande para proibir esse trabalho, certo? Então, aqui no primeiro quesito, você vai responder de acordo com o texto, marcar apenas as frases verdadeiras. No segundo quesito, ele pergunta assim: você acha que os direitos das crianças estão sendo respeitados? Sim ou não? E você vai explicar, tá certo? Vai dizer aí o porquê, tá? E aí, lembrando que eu pulei aqui uma atividade, eu pulei essa daqui, gente, ó. Essa continuação das crianças que estão cada vez mais brincando em condomínios, né? Que eu falei, eu só não mostrei a página para vocês, tá? E apesar do número de construções na cidade aumentar a cada dia, muitas pessoas ainda não encontram lugar para viver, no caso dos sem-tetos, né? Ocupam espaços vazios, se instalam neles e vivem em acampamentos, às vezes organizados em áreas vazias, uma forma de protesto para exigir dos governantes moradia e melhores condições de vida. Então, aqui a gente tem alguns depoimentos, tá certo? De uma garota em Minas Gerais. Aí ela diz: a gente tem que morar debaixo da lona. Lá tinha uma ponte, o córrego era muito fedorento, chovia muito, entrava nas casas. A lona era um calorzão. Eu tinha uns 8 anos e as assembleias eram de noite. Todo mundo ia, era muito importante. E aí ele diz D13 feminino. Por que D13? Porque o nome dessa garota começa com D, ela tem 13 anos, é do sexo feminino, tá? E por que não colocou o nome dela, Andréia? Porque o mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a criancinha de trabalhar, também proíbe a criança de ser exposta, tá certo? Então, não se coloca também o nome da criança. Como esse segundo depoimento que diz assim: a minha casa é como um coração, tudo tem o seu lugar. Aqui algumas crianças brincando num conjunto residencial popular no Ceará, em Fortaleza. Então, antes de mostrar isso aqui, nós falávamos do trabalho infantil. Certamente vocês já passaram pelas ruas e já viram crianças nos sinais, limpando vidro de carro, pedindo, né?
Pois é, muito difícil, uma situação muito difícil mesmo. Não é fácil, tá? E aqui nós temos o final, onde você vai marcar apenas as informações verdadeiras e dizer se você concorda que o direito das crianças estão sendo respeitados ou não, certo? Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens.
E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil.